Queridos irmãos, eu quero compartilhar com você nessa tarde, e eu queria me alegrar muito com você, porque realmente na nova aliança é muito melhor, é ou não é? Agora, nós não vamos aprender isso, talvez ouvindo uma única vez. Você precisa ter disposição e perseverança para ouvir sobre a nova aliança repetidas vezes. Esse ano, todas as nossas igrejas fizeram o jejum da nova aliança. Durante 21 dias nós meditamos um livro do nosso querido irmão e profeta Reinhard. Oramos sobre a nova aliança, jejuamos para compreender a nova aliança. E agora, gostei muito da palavra do pastor Gerson de Oliveira, que ele diz que nós precisamos viver a nova aliança. E é isso que eu vim falar com você nessa tarde, porque o tema dessa conferência está em João 19:30. Nós colocamos algo que está diferente no texto. João 19:30, os irmãos estão comigo aí? Você pode abrir a sua Bíblia então, por gentileza, para que você possa com mais precisão acompanhar a palavra de Deus. E nós vamos orar para que o Espírito Santo nos conceda revelação, graça e sabedoria para compreender essa nova aliança maravilhosa. João capítulo 19, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, o que ele disse, meus irmãos? Eu quero que você se atente ao ponto que está após a frase. Na sua Bíblia, é ponto final de exclamação ou interrogação? Exclamação? Final. Quem é ponto final? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem é ponto de exclamação? Levanta a mão, deixa eu ver. Eu tenho uma pergunta para você. Com qual deles você vai ficar? É final ou é exclamação? É final. Quem é final? Levanta a mão. E quem é ponto de exclamação? Levanta a outra mão. E agora, o que você vai fazer com isso aí? Mas parece algo irrelevante. Mas agora eu vou piorar um pouquinho. Se você tem uma Bíblia de papel, ou você pode recortar no seu celular e colocar nas notas, eu quero que você coloque uma interrogação. Eu quero que você coloque uma interrogação para fazer você meditar naquilo que é o tema da nossa conferência. Está consumado de verdade? Para você e para mim, é ponto final? É fato ou temos que acrescentar mais alguma coisa? Realmente está consumado? A obra de Jesus na cruz é plenamente suficiente? Ou tem que dar uma jejuada? Ou tem que dar uma orada mais forte para completar mesmo, pastor? Porque só esse negócio de tetelestai, eu não sei nem falar esse tal de tetelestai, será o que isso? Consumado. Tem que acrescentar algo. Então, eu quero fazer você pensar, eu quero fazer você meditar nos próximos dias. Põe uma interrogação aí em João 19:30. Quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. Só que para muitos crentes hoje, vivendo os dias da nova aliança, não está consumado. Não, a obra de Jesus não é suficiente, tem que ser acrescida de zelo. Então, não basta só crer na obra do Calvário, tem que crer e fazer bons comportamentos. Tem que crer e ter boas disciplinas espirituais. E então, se você for um crente que tem boas disciplinas espirituais, será abençoado. É assim que você crê? É assim que você crê? Eu não creio, eu crio assim, não creio mais. Então, nessa tarde, baseado aqui num dos versículos mais importantes da Bíblia, segundo o meu amigo Reinhard, ele define a nova aliança. A partir desse momento, a nova aliança
está liberada para ser uma realidade. Mas a pergunta é: ela é uma realidade para você? Pergunta para o irmão que está do seu lado: é ponto final ou de exclamação? Agora piora a coisa para ele: ou será de interrogação? Porque pode ser que para ele não está consumado, porque ele ora e não tem respostas às orações, porque ele jejua e nada muda, porque ele busca e não encontra. Ora, ontem à noite tivemos aqui uma abertura da conferência. Infelizmente a maioria dos irmãos não estava aqui, mas não é por culpa sua, você vem do interior. De fato, o primeiro dia é um credenciamento, mas essa palavra vai estar no nosso canal Videira BH, não é isso, Divino? Videira BH, a partir dessa semana, você pode ir lá no nosso canal e ouvir, porque eu falei, mas eu vou repetir um pouquinho à noite na apresentação de obreiros. Quem estava aqui fala comigo: isso não é justo. Para estas pessoas que vivem debaixo da justiça do homem, a nova aliança é uma interrogação, porque não está resolvido, não está consumado. Para muitos filhos de Deus, não é ponto final, pode ser reticências, pode ser uma exclamação, porque eles ainda estão tentando merecer, se esforçando para receber. Eu espero que esse não seja mais o nosso caso, em nome de Jesus. Agora mesmo, no intervalo da ministração, eu fui impactado por um testemunho do irmão. Ele chegou em mim e falou: pastor, eu preciso lhe dar um testemunho. Uma vez eu mandei uma mensagem para o senhor falando: eu sou fulano de tal. E aí o senhor perguntou de qual célula eu era, de qual rede eu era, mas depois não falou mais nada. E ele logo pensou: isso não é justo. Antes eu esperava algo diferente. Falou: pastor, mas sabe o que é incrível? Quando eu acabei de mandar mensagem para o senhor, uma pessoa bateu à minha porta e supriu todas as minhas necessidades. Falei: que bênção que aconteceu isso com você, porque agora você sabe que já é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Que não foi a oração do pastor que fez algo, que liberou, porque para você, irmão, já está consumado. Você entrou na experiência. Vai comigo para Efésios capítulo 1 e versículo 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Tem um abençoado de um irmão bem próximo de você. Ele já é abençoado. Ele não será abençoado. Ele não é simplesmente abençoado, ele já foi abençoado. Então você já está abençoado. Fala comigo: já foi consumado. Você realmente acredita nisso? Você realmente quer viver isso? Então, se você quer viver isso, eu vou te dar aqui alguns caminhos para você viver o está consumado com ponto final. Quer dizer, está resolvido, é suficiente, não precisa ser acrescido de coisa alguma. Se você está tomando notas, vai lá. Primeira coisa para você viver uma vida debaixo da nova aliança, consumada, finalizada na obra do Calvário. Você e eu precisamos pensar de acordo com a nova aliança. Alô, tem alguém aí? Eu tinha colocado esse ponto, pensar biblicamente. Mas pensar biblicamente não basta. Por quê? Porque alguns irmãos são muito bíblicos, mas são da velha aliança. Então, ele tem pensamentos do tipo de Deuteronômio 28. Se atentamente ouvides a minha voz, e tiveres o cuidado de obedeceres a cada um dos mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, 2 pontos. Então, abençoado serás no campo, abençoado será ao entrar e ao sair. Eu pergunto, esse tipo de pensamento é bíblico? Mas é para você hoje?
Por quê? Porque estamos na nova aliança, na obra consumada do Calvário. Então eu corrigi, não é pensar biblicamente, porque nós temos muitos irmãos discípulos de Moisés, e Moisés é inteiramente bíblico. Se você estava aqui ontem à noite, você viu que temos muitos irmãos discípulos de Elias, inteiramente bíblico. Mas somos discípulos de quem? Quem é discípulo de Jesus Cristo aqui? Levanta a sua mão. Então declara assim comigo: eu sou discípulo de Jesus Cristo, sou um filho amado, vivo na nova aliança, creio na nova aliança, confesso a nova aliança e pratico a nova aliança. Aleluia! Então nós precisamos renovar a nossa maneira de pensar. Por quê? Porque quando nos reunimos, nós aprendemos a pensar somente de uma maneira bíblica, esquecendo que hoje vivemos nos dias da nova aliança. Então não basta ser bíblico, precisa ser do Novo Testamento. Compreendeu, meus irmãos? Então o primeiro caminho que eu quero te dar para viver uma vida consumada é que a nova aliança começa na mente. Fala comigo, a nova aliança começa na mente. Por exemplo, você está aqui e você está sendo ministrado, já tem mais de 4 anos, sobre a graça e a nova aliança, não é, pastor Dênio? Ministrado na célula. Olha o que os nossos supervisores escrevem, os livros, o mover da graça. Olha aqui o pastor João, sai o velho e entra o novo. Vê se isso não é nova aliança. Escreve isso, prega isso, coloca no YouTube, disponibiliza. Só que às vezes, quando ligamos o rádio, vem lá uma notícia de velha aliança. Quando você reúne com outros irmãos, começa a pensar de maneira velha. E a nossa mente, ao invés de ser renovada, ela fica contaminada. Fala comigo, renovada, contaminada. Um pouquinho de lei contamina toda a massa. Um pouquinho de velha aliança, com aparência de piedade, destrói todo o trabalho que foi feito na nova aliança. Mas nesses dias, nós estamos aqui para renovar a nossa mente. Então a primeira coisa, se você quiser viver uma vida da obra consumada, fala comigo, pensar em termos da nova aliança. Como que é isso, pastor? Colossenses capítulo 3 e versículo 1. A nossa mente, durante anos, foi condicionada a pensar o mal. Quando eu me converti, quando alguém era muito abençoado, sabe o que a gente falava? Cuidado aí, varão. Olha, Deus está te abençoando muito. O que vinha depois de uma grande bênção de Deus? Quem está comigo aí nessa época? Prova. Olha, vigia, varão, porque a bênção é grande, mas a prova é maior. E aí você gostava desse negócio, e eu também, quantos gostavam? Aí você fala, não, mas eu estou firme. E quanto mais firme você tentava ficar, mais rápido caía. Mas Deus é bom, que nos trouxe a revelação da nova aliança. Colossenses capítulo 3 e versículo 1 diz assim: portanto, só para aqueles que foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Tem algum aqui ressurreto com Cristo? Diga amém. Então esse versículo é para você. Se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Ora, se Ele vive lá, e se somos um espírito com Ele, vivemos também nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora essa parte do versículo é para você, pega lá. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque quando você pensa em termos de nova aliança, a sua mente é renovada. Quando você pensa em termos das coisas lá do alto, a sua mentalidade muda.
de mente preparada para o mal, para uma mente receptora de boas notícias. Vamos fazer um teste? Vamos ver, vamos mensurar a sua mente, se ela está preparada para o mal, ou se ela está esperando boas notícias. Nós estamos aqui então, trabalhando, e hoje feriado, amanhã você retorna ao trabalho, e antes de entrar para o seu departamento, você é chamado na diretoria da empresa. Vai sentindo aí, não precisa falar. O seu colega de trabalho, você trabalha lá com alguns colegas, você chega na empresa, bate o ponto, e antes de ir para o seu departamento lá de trabalho, os seus colegas falam: ó, você está sabendo? O que foi? Estão chamando você lá na direção. Exercício da nova aliança, não precisa responder. O que veio aí agora na sua mente, nessa conversa com a diretoria? Boas notícias ou más notícias? Se você pensa em termos da lei, pode esperar más notícias, porque logo avaliamos o nosso próprio comportamento. O que eu fiz de errado? Aconteceu alguma coisa? Será que sexta-feira eu esqueci alguma coisa, ou alguma máquina ligada, eu esqueci de anotar alguma coisa? A sua mente já começa a trabalhar pensando em termos de nova aliança, meus irmãos. Precisa exercer fé para sua mente funcionar assim? Ela funciona assim automaticamente, por conta do pecado, por conta da lei. Não precisa exercitar. Agora vamos exercitar a nova aliança. Fala comigo: pensar em termos da nova aliança. Você chega para trabalhar, já chega atrasado, porque você vem na conferência da vinha, e aí, aleluia, você está cheio do Espírito, e aí você resolveu ficar aqui depois, e tomar banho em piscina, e aí você fala: aleluia. Chega atrasado, não deveria, mas chega. Aí, além de chegar atrasado, esqueceu a ferramenta. Aí você está atrasado, esqueceu as ferramentas de trabalho, o uniforme está sujo, e agora você vai trabalhar. Só que antes de você trabalhar, a mesma cena, você bate o cartão de ponto e é chamado na diretoria. Agora eu tenho uma perguntinha para você. Você precisa exercer fé para pensar que nesta conversa da diretoria você vai ser abençoado, sim ou não? Fala comigo: muita fé. Isso é nova aliança. Todo pensamento que exige fé está em linha com a nova aliança em Cristo Jesus. Todo pensamento que vem automaticamente para trazer más notícias não procede de Colossenses capítulo 3 e versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Mas a maioria de nós pensa em termos de merecimento. Vamos então para a sua casa. Você chega na sua casa, depois da conferência, e aí quando chega na sua casa, a sua mulher, amorosamente, diz para você: Dênio, Lara, precisamos conversar. Com o dedo assim, olha só, dedinho da pastora Janaína. Quando ela levanta o dedo, eu já começo a rir. Falo: dedinho. Eu não sei a pastora Solange Lara lá, o que é, mas é o dedinho. Aí levanta o dedinho. Precisamos conversar, vírgula, Azemar. Ixi, quando chama pelo nome. Eu pergunto para você, varão, tem que exercer fé para essa conversa terminar bem? Fala aí, Carlos. Demais. Tem que exercer fé para essa conversa terminar lá no lugar onde você já quer terminar? Muito mais do que eu pensei ou imaginei, aleluia. Então só pode ser nova aliança. Por quê? Porque exige fé. Você sabe a diferença entre renovação da mente e esse contágio do mal? Pastor,
Eu preciso pensar em termos da nova aliança. É por isso que o seu consumado é com interrogação. Por quê? Porque está baseado nos princípios errados, no comportamento. Então, hoje, em primeiro lugar, você vai escolher em que pensar. A partir dessa conferência, você vai pensar não somente biblicamente, mas em termos da nova aliança. Quem entendeu, diga amém. Pastor, mas não é tão fácil assim. Eu não estou pregando coisa fácil, eu estou pregando coisa de fé. Alô? Não é questão de fácil ou difícil, é questão de fé. Então, vai comigo agora para terminarmos esse primeiro ponto, Filipenses capítulo 4 e versículo 8. E o título que colocaram na sua Bíblia, né? Isso aqui não é Bíblia. Em que pensar? Tem uma coisa que você deve fazer e Deus não fará no seu lugar, e nem o diabo. Você deve escolher em que pensar. E eu já escolhi. Eu vou pensar em termos da nova aliança. Pastor, como que funciona isso? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, fala comigo, que é justo. Lembra de ontem? Tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama, se alguma virtude existe nesse pensamento, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ah, pastor, mas me dá um exemplo prático. Vou te dar um exemplo prático. Você está orando por uma porta de emprego, e aí você faz a entrevista, cumpre lá todos os requisitos, e aí o emprego não sai, a porta de emprego não aparece. Agora você tem que pegar esse ponto 1 que eu estou te ensinando, para viver uma vida de obra consumada. Você tem que pensar em termos de nova aliança. Como? Você vai lá para Apocalipse capítulo 3 e versículo 8 e 9. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E aí o que você pensa? Mas essa porta não abriu, aleluia. Só pode ser porque Deus está planejando uma maneira de me surpreender. Uma outra porta poderosa já está aberta diante de mim, e eu vou entrar por ela. Aí vem o selo aprovado. Pensou em termos da nova aliança. Por que é importante você pensar em termos da nova aliança? Porque aquilo que você pensa é aquilo que você crê. Alô, videira? Diga, aquilo que eu penso define o que eu creio. Quando Jesus tomou o vinagre, ele logo falou: está consumado, acabou, não tem que acrescentar nada. Quando eu penso de acordo com a nova aliança, eu creio de acordo com a nova aliança, e aí a minha fé é ativada. Quando eu penso em termos de morte, a minha fé se torna morta, inoperante, mesmo estando na nova aliança. Quando eu sempre estou esperando más notícias, a sua fé fica ativada? Quando você está esperando más notícias, você tem fé para orar? Não, mas quando você entende que Deus é bom, que você é o filho amado dele, no qual ele tem todo o seu prazer, que você não vive mais pelo seu comportamento, mas você vive em Cristo Jesus, que você não é aceito pelas coisas que você faz, mas você já foi aceito pelas coisas que ele fez lá na cruz. Ah, filho, aí só tem um caminho para você, é uma vida de vitória em todas as áreas da sua vida. Mas é necessário renovar a mente. Diga comigo, pensar de acordo com a nova aliança, crer de acordo com a nova aliança. Eu decidi crer na nova aliança, e agora eu não vivo mais pela lei ou pelo merecimento, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Gálatas capítulo 1 e versículo 6 diz assim, capítulo 1 de Gálatas e versículo 6: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo Jesus, fala comigo, para outro evangelho. Outro evangelho? Que isso?
Outro evangelho? Então quer dizer que eu posso crer errado? Eu posso crer em outro evangelho? Se eu pensar errado, eu vou crer errado. Se eu escolher o caminho errado para vir para esse sítio, eu não vou chegar até o sítio. Quantos irmãos estão me entendendo? Ainda que eu creia que eu estou fazendo o caminho certo. Os Gálatas estavam assim, eles tomaram o caminho errado, pensando que estavam no caminho certo. Chega o apóstolo e diz: ei, peraí, vocês são crentes, mas vocês estão passando muito depressa para outro evangelho. Fala comigo, outro evangelho. Significa que você pode crer errado, meu irmão. Alô? Significa que se você pensar errado, você vai crer errado. Perverter o evangelho é fazer isso aqui, ó. Olha aqui para mim, você vai entender perfeitamente. Aqui tem água. Água pura, mineral, está aqui, abri. Agora, essa água mineral, ela pode ser pervertida. Suco poderoso do céu, aleluia. Ó, aqui ainda dá para tomar, que ficou diluído. Mas eu pergunto, o que é esse negócio aqui agora? É um líquido? Pastor, é um líquido. É água? Hã? Mas era água, mas foi pervertida. É suco de laranja também? Não é, porque aqui está puro, 100%, está escrito aqui, 100% da fruta, polpa pura. E esse negócio aqui, não, está batizado agora. Então, foi pervertido, saiu do original. Diga comigo, o evangelho de Cristo Jesus são as boas notícias de Deus para nós. O que passar disso não é o evangelho, é outra coisa. E quando isso chega até nós, você precisa primeiro pensar em termos de nova aliança. E uma vez que a sua mente é renovada, você pensa em termos de nova aliança, agora você escolhe no que vai acreditar. Escolha no que vai acreditar. Você viu o pastor Gerson dizendo, deu uma pontada nele aqui. E meu amigo, colega aqui, supervisor Dênio Lara, é médico. Deu uma pontada nele aqui. Aí ele vai lá e faz o exame, o diagnóstico. Aí o exame fala o fato. Fala comigo, o fato. E apresenta o fato. Os profissionais apresentam o fato. Aí você tem que agora fazer uma escolha, baseado no que pensou primeiro. Agora você vai crer. O que você vai crer? No diagnóstico ou no que diz a palavra de Deus? Agora entra uma questão de fé. E médico nenhum pode entrar na questão da fé. Não é verdade, doutor Dênio? Não entra. O médico apresenta o diagnóstico e dá o parecer dele. Se o paciente falar, não quero tomar, doutor, os remédios, acabou a sua parte e começou a parte dele. Aí o doutor geralmente fala, isso é uma questão de fé pessoal. Eu estou te avisando, se você não tomar o remédio, vai acontecer isso, isso e isso. Se você não operar, pode morrer. Mas o paciente tem a liberdade. E essa liberdade foi a liberdade que Cristo te deu na nova aliança. Você pode crer no evangelho da graça de Deus. E não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo Paulo. Vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Senão, há alguns que vos perturbam. Fala comigo, vos perturbam. E querem perverter o evangelho de Cristo. Tem gente que te perturba com a velha aliança. Tem gente que vem cutucar você para voltar a ser discípulo de Moisés. Se você tivesse orado mais, a igreja teria crescido mais. Se você tivesse feito as coisas direitinho, tinha rompido mais. Eu não vivo pelo merecimento. Eu vivo, a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Quantos vivem dessa maneira? Então, escolha o que pensar e escolha agora no que você vai crer depois que pensou. Amém? Terceira coisa, se você quer viver uma vida de obra consumada, você precisa pensar de acordo com a nova aliança, crer
com a fé da nova aliança, mas você precisa confessar a nova aliança. Porque quando você confessa, você está ativando a renovação da sua mente. A Escritura diz: eu criei, por isso eu fiz o quê? Falei. Agora, para estar consumado realmente, com um ponto final, você precisa aprender a confessar a coisa certa. Anteontem, já era conferência, dia 14. Eu fui lá no hospital ver a filha do pastor João Paulo, Maria Fernanda. E chegando lá no hospital, nós fomos ouvir o relatório dos médicos. Ela está lá inclusive, não é, João? Mas o João está aqui na conferência. É engraçado isso, porque é suposto de o pai acompanhar a filha no hospital. Ah, mas a esposa dele está lá. Qual pastor nesse planeta pode pedir para um pai cuja filha está no CTI? Para participar de uma célula ou de uma conferência. Qual? Mas esse irmão escolheu pensar em termos de nova aliança. Ele falou: já está curada. Aí, quando ele pensa em termos de nova aliança, a fé é ativada. Falou: eu não posso fazer nada nessa direção, porque já está resolvido. Mas isso tudo aqui eu estou evocando pensamentos. Agora eu vou te falar o que ele falou lá na porta do hospital, porque é o meu terceiro ponto. Fala comigo: confesse a nova aliança. Quer viver ministério com obra consumada? Pense na nova aliança, creia nela e comece a confessar em termos da nova aliança. Isso tem a ver com a sua vida de oração, filho. O pastor Adriano falou algo interessante aqui nessa manhã que você tem que meditar. Porque confessar é simplesmente declarar o que você creu anteriormente. Eu criei, por isso eu falei. E aí o pastor Adriano falou aqui que depois dessas ministrações da nova aliança, ele não sabe nem mais como orar. Você lembra quando o profeta foi lá na nossa conferência e deu um nó na sua cabeça? Você lembra? Quem lembra? Quem é aqui do Deus abençoe? Você está abençoando o seu irmão. Deus abençoe, irmão. Vai com Deus, fica com Deus. Vai com Deus, fica com Deus. Onde está esse Deus então? Tem hora que ele vai, tem hora que ele fica. E tem hora que ele para. E tem hora que ele não entra. E aí você fala para o irmão: irmão, Deus abençoe. Esses dias, domingo retrasado, um irmão, pastor dele, brigou comigo. Como diz aqui o mineiro, me xingou todo. Ô pastor, esse negócio eu não concordo não. O que foi, irmão? Não, esse negócio de não pode falar Deus abençoe. Não, vou falar para você, pastor, está difícil demais. Eu não dou conta não sei falar outra coisa. Eu falei: bem-vindo, a nova aliança está te incomodando. Por que você está tão incomodado assim? Só pode ser porque o Espírito Santo está renovando a sua mente. Fala Deus abençoe em paz, irmão. Continua aí, abençoa um, vai com Deus o outro, e fica com Deus aqui. Deus está aqui, não está acolá. Chama isso aqui de altar, entrega seu dízimo no altar, e lá. Continua falando. Só que quando você fala a lei, a sua mente não é renovada, a sua mente é contaminada. Pegou? Entendeu? Então eu preciso confessar. Pastor, isso é bobagem. Isso é bobagem do profeta. Não é bobagem do profeta, não. É dos profetas da Bíblia inteira, começando lá de Adão até lá em Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse. Porque a nova aliança já estava consumada desde a fundação do mundo. Agora vai comigo para Mateus capítulo 6 e o versículo 7. Eu vou te mostrar a importância de você confessar a nova aliança. Porque o pastor Adriano falou aqui: se tudo que você sabe fazer quando vai orar é uma lista de pedidos, e agora? Como é que você vai orar se está tudo consumado? Eu fiquei pensando nisso mesmo. Agora você tem que aprender a orar, pastor Dênio. A oração na nova aliança. Entra lá no YouTube, digita a oração na nova aliança. Pastor Reinhard Hitler. Você vai ouvir lá a série de mensagens poderosas. Só que é confrontante. Por quê? Porque o irmão que brigou comigo semana retrasada, ele falou: é difícil demais. Aí eu falei: não,
Não é difícil demais, é impossível. Tem que ter mente renovada. E pastor nenhum consegue fazer isso. Só o Espírito Santo pode fazer. Se você quiser viver o consumado com ponto final. Quantos querem? Pense em termos de nova aliança. Creia de acordo com ela. E agora comece a confessar. Porque quando você confessa, o mundo espiritual vai ouvir: aquele ali é dos crentes da nova aliança. Não tem jeito de mexer com ele não. Primeiro que já está 100% salvo, em paz com Jesus. Quem está em paz com Jesus aí? Fui pregar semana passada numa igreja, e a pastora que me pediu falou: pastor, minha liderança está cansada, e o povo está cansado. Eu fui descobrir no final da conferência, porque está cansado, porque ainda está lutando para obter salvação, gente. Você está achando, né? Você está achando que é todo mundo igual? Não, tem muita gente aí que ele está laborando ainda para tentar um dia, quem sabe, ser salvo. Aí eu falei, no final, eu falei para ela: descobri, pastor, que seu povo está cansado. Eles ainda têm dúvida a respeito da salvação. Sabe por que o nosso povo está ativado e conquistando e ganhando essa geração? Porque já está consumado, já está resolvido. Eu estou em paz com Deus, porque eu fui justificado mediante a fé em Cristo Jesus. E agora, diz Romanos capítulo 5, versículo 1, eu tenho paz com Deus. Mas aí, eu ouço a palavra, eu creio na palavra, e alguém vem confessar a morte no meu ouvido. Os discípulos de Moisés, dos fariseus. E aí Mateus capítulo 6, versículo 7 diz assim: e orando, fala comigo, orando. Vou quebrar essa bicicleta todinha agora. Essa é nova, pastor Dene. Você que é paulista, leva essa aí lá para os paulistas. Eles vão entender nada. E orando, fala comigo, orando. Não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, porque presumem, pela sua grande lista de pedidos, de orações, de petições, serão ouvidos. Sabe quem deveria orar com esse amontoado de lista? Os gentios, não você. Porque para você já está tudo consumado, já está resolvido. É só uma leve e momentânea tribulação, João Paulo. É só uma leve e momentânea tribulação, mas está produzindo um peso de glória alto. Porque se realmente eu quero viver a vida do estar consumado, eu preciso aprender agora a confessar a coisa certa, para a pessoa certa, na hora certa. Quem está comigo diz amém. Eu ouço sobre a nova aliança, mas na hora de confessar eu falo: Deus te abençoe. Ué, eu não entendeu nada. Não, pastor, mas seja paciente comigo. Sou. Eu acabei de abençoar aqui a pastora Dinamarca. Você reparou? Quem reparou? Eu abençoo a serva. A hora que eu falei essa palavra, tum! Opa! Eu estou na conferência da nova aliança. Eu falei: já é abençoada a serva de Deus. Então é necessário uma confissão de acordo com a nova aliança. Quem está entendendo? Então Efésios 1:3 diz que você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Essa semana eu pratiquei isso assim de uma maneira forte. Saí lá de Juiz de Fora, fui traduzir o profeta lá, 5 dias, não foi, pastor Gê? Chegou no domingo, meu HD de inglês acabou. Falei: profeta, acabou. Aí ele saiu pregando lá em português mesmo e tudo. E aí, acabou. Aí a minha garganta inflamou. Mas inflamou daquele jeito. Olha só, deixa eu te contar a minha experiência. Aí eu pensei: facinho de resolver, nimesulida 150 miligramas, né, doutor? Aí, a hora que eu fui para pôr a mão nela, eu falei: eu tomo hoje à noite, amanhã eu preciso pregar para os líderes da igreja, está resolvido. Aí eu pensei: isso não é pensar em termos de nova aliança. Eu vou exercitar agora. Eu já estou curado. Amém, né? E a gargantona velha, ó só, campainha nem tocava mais, nem balangava mais, doutor, inchada, grandona. E eu engolindo seco, e eu falei: eu vou ficar firme nesse negócio. Se não funcionar, eu mato esse profeta, eu mando ele para o céu mais rápido.
E aí, eu, garganta doendo, e eu pensando em termos de nova aliança. E aí, a seta maligna, amanhã você tem que pregar, para reunião geral, não vai pregar, já põe o plano B. Eu falei, não tem plano B, coisa nenhuma, só tem um plano, é a nova aliança. E aí eu comecei a crer, e eu falei, já estou curado, o Senhor Jesus já levou sobre si todas as minhas enfermidades, dor de garganta. Aí a voz, larga de ser besta, nem mesolida isso, toma ela, amanhã está resolvido. Eu falei, não vou ficar firme nesses 4 caminhos para viver uma vida consumada. Aí eu comecei a declarar o quê? Declarar o que está na palavra, na nova aliança. Comecei a declarar que eu já recebi, que Cristo já me deu, que eu vivo debaixo dessa aliança, o que é meu é dele, o que é dele é meu, então eu tenho a cura. Só que aí eu tive que, o último passo que eu vou levar você, eu tive que agir de acordo com a nova aliança. Só terminando o testemunho do João Paulo, aí quando fomos nos despedir lá dele no hospital, já era dia 14, e aí eu falei, e agora, João? Ele falou, não, pastor, está resolvido. Tantos anos atrás foi profetizado que ela com 5 anos seria curada, não foi isso? Ela tem quantos anos? 4 anos. Ele falou em paz. Eu falei, uai, é mesmo? Ele falou, pastor, foi profetizado e está gravado. Aí eu falei, uai, então podemos ir embora, aleluia. Está consumado, está resolvido. Quantos irmãos estão me entendendo? Ele agiu então, de acordo com aquilo que ele pensou, que ele creu e confessou. E por isso que ele está aqui hoje, diga aleluia. Agora, quantos de nós perdemos essa oportunidade? E aí, eu poderia ter perdido a oportunidade de experimentar uma coisa simples, uma dor de garganta, mas eu vim aqui para te dizer que a nova aliança funciona. Se você então quer viver essa obra consumada, por último lugar, você precisa agir de acordo com aquilo que você confessou, que você creu e que você pensou em primeiro lugar. Diga, eu pensei, eu criei, eu confessei, e agora eu vou agir de acordo com essas 3 coisas anteriores. Quantos estão me entendendo? Fique de pé onde você está. Nós vamos ministrar ao Senhor. Vai para Tiago, capítulo 1 e versículo 22, para você aprender a praticar. Tornai-vos, pois, fala comigo, praticantes da palavra. Você ouviu essa palavra aqui nessa tarde, você precisa agora praticá-la. Você viu o que o pastor Rogério falou? Eu fiquei muito impactado. Ele chegou para o irmão e falou, irmão, eu quero te convidar para a conferência. Olha a mente dele velha, a mente dele lá de Moisés, lá da lei, que pensa tudo em termos de não tem, né? De não tem. Aí ele falou, não, mas pastor, eu não tenho dinheiro. Ô, freguês, é de graça. Ele nem consegue pensar na possibilidade de ter uma conferência de graça. É só lá em Juiz de Fora que acontece isso. Ei, Denilara, isso é nova aliança mesmo, hein, Denilara? Eu vou te falar, poderosa, viu? Com pregador internacional, tradutor, e só pode ser na nova aliança. Eu quero, quantos querem? Você tem fé para acreditar que a próxima conferência da Vinha de Minas Gerais pode ser de graça? Muita fé, começando aqui da plataforma. Mas eu creio, por isso eu falei. Agora vamos agir nessa direção. Você quer praticar essa palavra? Então, a Bíblia diz, em Tiago capítulo 1 e versículo 22, que você não deve ser apenas ouvinte de conferência. Chegou a hora. E o pastor Gerson falou isso aqui na primeira ministração dele com muita propriedade. Ele falou, o que eu vou fazer lá nesse povo? Videira. As irmãs dele são tudo da videira lá de Goiânia. Ele falou, esse povo sabe demais de Bíblia. Olha aí o pastor Aloysio, olha os mestres que ele tem. Aí o Espírito Santo falou para ele e eu gostei. Falou, sabe muito mesmo, mas você vai lá falar para eles praticarem. E eu estou aqui para reforçar aquilo que o Espírito Santo diz. Vamos praticar a tal da nova aliança. Não fique impaciente se você não aprendeu da primeira vez. Não desista.
Ah, pastor, eu desisto, eu jogo a toalha, eu não aguento, a hora que eu percebo eu já falei. Não desista, persevere, porque se o Espírito Santo já está incomodando você, até com termos aparentemente simples, é porque Ele é o maior interessado que você viva na nova aliança, e que você comece a praticá-la. Para terminar, só te dar o testemunho. Jesus, quando foi no Monte da Transfiguração, em Mateus 17, subiu com ele Pedro e os irmãos Tiago e João. Jesus então faz uma reunião, e na reunião temos de um lado Moisés, Jesus no meio, e de outro lado temos Elias. Pedro, Tiago e João estão assistindo aquela conferência poderosa, e aquela conferência é a conferência de Moisés, que representa, o que Moisés representa? A lei. Jesus no meio fazendo a transição, e temos aqui Elias, que representa os profetas. Pedro fica maravilhado e fala: mestre, vamos fazer aqui as tendas, essa conferência está boa demais, vamos reunir esses 3 pregadores do monte, Moisés, Elias e Jesus. Quem queria participar de uma conferência dessa? Não perdia por nada. O que eu tenho que fazer aqui? Quanto que custa esse negócio? Eu quero ouvir os 3. Vem cá, freguês. Não tem jeito mais de ouvir os 3. Não tem. Você precisa escolher quem você vai ouvir. Se você quiser viver a obra consumada da cruz, você vai ter que escolher quem você vai ouvir. Pedro queria ouvir os 3, ele queria fazer uma tenda para colocar juntinho. Quando ele falou isso, a reunião acabou. Deus acabou com a reunião, falou: opa, acabou. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Fala comigo, a ele ouvi. Quando Pedro, quantos ouviram essa palavra? Os 3, Pedro, Tiago e João. Rapidinho. Quando Pedro desce do monte, ele é abordado pelos cobradores de impostos do templo, e ele fala: o seu mestre paga o imposto do templo? Pedro fala: claro, meu mestre, o cara corretíssimo, cumpre toda a lei. Aí Jesus chama ele: Pedro, quem deveria pagar o imposto do templo? Os de fora ou os filhos? Aí Pedro fala: os de fora. Logo, Pedro, todavia, lembra que eu te ensinei poucas horas atrás lá no monte? O filho está isento. Mas para que não vos escandalizeis, começando de você, Pedro, que já está escandalizado, né? Já está escandalizado. Vai lá, pega o peixe primeiro, na boca dele tem um estátua, paga por mim e por ti. Eu pergunto para você: Pedro aprendeu a lição do monte? Ele estava preocupado em cumprir a lei. Ele era discípulo de Moisés. Alô, pegou? Ele estava com a nova aliança em pessoa, mas não aprendeu nada dela num primeiro momento. Aí ele desce e cumpre a lei. Aí desce depois, mais para frente, eu tenho todos os versículos aqui, mas não dá tempo para eu te falar. Em Mateus, agora Mateus 17, 24, essa história. Depois em Lucas 9, 51. Os outros 2, quem eram os outros 2? Fala para mim, Tiago e João. Desce um grupo, pastor Dene, e não anda com Jesus, os samaritanos. E aí Tiago e João falam: ô Senhor, escuta aqui, esse povo aí não é do discipulado não, esse povo aí não é da vinha não. O senhor quer que a gente manda descer fogo no céu na cabeça deles? Quem estava desse lado aqui na reunião lá em cima com Jesus? Moisés. Quem era o discípulo de Moisés no monte? Pedro. Desse lado aqui, quem estava com Jesus lá? Elias. Quem mandou descer fogo do céu? Elias. Quem eram os discípulos de Elias lá em cima do monte? Os mesmos que mandaram descer fogo na cabeça dos samaritanos. Não é de desanimar, pastor Denilar, uma congregação dessa? Lá no monte, o sujeito transfigura, Deus fala, voz audível. Quando desce, funcionou não aprenderam nada. Um é discípulo de Moisés, os outros 2 discípulos de Elias. O
que eu estou fazendo aqui? Até quando vos sofrereis? Então por que eu estou falando isso para você? Não desanime quando você falhar em aplicar a nova aliança. Continua, persevera, muda a fala, muda a confissão, muda o pensamento, muda a crença, que você vai desfrutar da obra consumada da cruz. Tem um momento de oração em nome de Jesus para nós encerrarmos. Vamos ministrar ao Senhor. Fala com o Senhor: eu quero viver essa obra consumada. Eu quero pensar em termos da nova aliança. Sim, eu quero. Eu decido crer na obra consumada da cruz, e ela é suficiente. E mais, eu também vou confessar o que a Bíblia diz que eu sou. Eu vou declarar o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou profetizar: todas as promessas da parte de Deus para a minha vida já foram consumadas na cruz do Calvário. Ministre ao Senhor. Nós temos alguns minutos ainda. Ministre ao Senhor. Nos próximos minutos, fale com Ele, não acerca da sua lista de pedidos, não acerca das suas necessidades, mas fale com Ele acerca da obra consumada da cruz.